Coloquei aqui para gravar. Então, vamos falar sobre emoções hoje. Gente, e é um tema que eu gosto muito, né? Que eu sempre estudei, né, sobre as emoções. Eu fiz um curso aí de 5 anos estudando sobre emoções, então é uma área que me encanta muito, né? Poder saber um pouco mais de como cuidar e o suporte que, que os óleos essenciais a gente tem. Eu sei que tem uma psicóloga amiga minha aqui na sala e ela usa muito em complemento à terapia alguns óleos essenciais em específico, e isso é muito legal. Por quê? Porque ele traz um suporte muito, muito interessante, ok? Quando a gente fala, eu quero falar hoje do cronograma da aula, desculpa. O que a gente vai falar, né? De aromaterapia das emoções, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, falta de perdão, aumentar a motivação e vontade de viver, tá? E aí no final a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, sobre como adquirir, mas isso é só lá no final, tá? Quando a gente pensa em emoção, né, ela é a experiência da energia que se move pelo nosso corpo, né? Às vezes a gente sente alguma coisa e fica com aquilo guardado por um tempo, né? Aquilo fica te remoendo, te incomodando, né? E quando a gente alimenta isso com constância, primeiro, a gente vai abaixar o nosso padrão vibracional e vai ficar vibrando naquela emoção que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo muito medo, muito estresse, o que acontece? Eu vou vibrar naquele padrão vibracional de estresse, de tristeza, de raiva, né? O oposto também é válido, né? Quando você está muito alegre, você chega perto de uma pessoa alegre para você ver, por mais que talvez as dificuldades dela estejam grandes, ela não se permite ficar com raiva e ficar remoendo e ficar se envenenando. Porque, gente, às vezes a gente pensa assim, ai, que raiva que eu tenho daquela fulana que me encheu o saco, pipipi, popopó, e fica lá, né? Eu falo que a gente fica fazendo pensamentos e imaginando, e quando a gente fica imaginando o que você vai conversar, o que você vai falar, o que você vai dizer para aquela pessoa e fica naquele diálogo interno na sua cabeça, gente, isso às vezes atrapalha a gente muito, muito mais do que a própria briga, do que a própria indisposição que você teve com a pessoa, né? A gente tem que, para ter uma vida leve, para ter uma vida saudável mentalmente, né? Com fluidez, a gente precisa começar a aprender, e aí eu falo isso para mim também, né? A deixar um pouco as coisas irem e a gente olhar, sempre se colocar no lugar do outro, né? Tentar não julgar a ação e a atitude do outro, o outro é o outro, e ele faz de acordo com o que ele dá conta de fazer, né? Ah, se fosse eu naquele lugar, eu faria diferente. Ótimo. Então, quando você estiver naquela situação, faça diferente. Mas ficar nessa criação de imagens com raiva, o veneno, ele vem primeiro para nós. E depois que você consegue transmitir, porque quando você sente a raiva e alimenta essa raiva, aquilo fica ali te incomodando por muito tempo, né? E a gente precisa aprender a deixar ir tudo isso, né? E aí é quando vem tristeza, vem depressão, vem ansiedade, né? Vem esse vazio existencial. Às vezes tem muitas e muitas pessoas hoje em dia, gente, que tem um monte de coisa e vai conseguindo, alcançando e nada preenche, né? Então a gente precisa primeiro começar a deixar ir as coisas. Aconteceu, né? Ai, foi ruim? Foi, mas o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com essa situação? O que eu posso tirar de bom dessa situação? E a partir daí, tá bom, passou, deixa aí, e não ficar remoendo, não ficar incomodado, porque isso só envenena o nosso coração e só nos incomoda, ok? E aí eu ri tanto desse slide, né? Sem aromaterapia com aromaterapia. Gente, parece cômico, mas é muito verdade, né? Porque quando você tem um suporte de como se cuidar, de como cuidar do seu organismo, da sua saúde mental de uma forma tão prática, por exemplo, esse óleo aqui.
Quando eu tô muito entristecida, ou quando alguma coisa me aconteceu e que eu não gostei, ou quando eu tô com muita raiva, alguma coisa assim, eu já pego um óleo essencial, eu tenho uns óleos essenciais que eu carrego comigo para onde eu vou, né? E aí eu já lanço mão de uma ferramenta que eu tenho certeza que vai me trazer esse suporte, né? E que vai me ajudar a acalmar. Gente, os óleos essenciais, depois, quem quiser estudar um pouquinho mais, pode me chamar ou no Instagram, meu Instagram é @angelica_alves_de_melo, ou acha o meu telefone, enfim, eu posso ajudar vocês. Eu tenho um material que fala sobre o padrão vibracional dos óleos essenciais, tá? O que é esse material, o que os óleos essenciais fazem, né? Existem óleos que vibram, os óleos vibram em frequências diferentes, né? E dependendo do óleo que você usa e da frequência que você tá, ele vai te ajudar a ficar melhor, né? A vibrar num padrão mais alto e a melhorar ali o seu humor, a sua energia, porque quanto pior uma energia, mais baixa a vibração dela. E aí, quando você usa um óleo de vibração alta, o que acontece? Esse óleo eleva a sua vibração e necessariamente não permite que nada de baixa vibração fique ali perto de você. Então, por isso que ele traz esse suporte tão interessante. E quando a gente fala de transtornos de ansiedade, depressão, tristeza, né? Eu fiquei assim, passada com essa pesquisa que mostra que no mundo o Brasil tem o maior ranking de transtornos de ansiedade por país, né? Então, no mundo todo, o Brasil ganha. E aí corrobora para o que a gente falou, né? Do tanto que as pessoas estão usando ansiolíticos, antidepressivos, e o tanto que isso, ao longo prazo, né, vai minando a nossa energia, a nossa vontade de viver, de ficar melhor, né? Então, se a gente consegue cuidar da nossa saúde de uma maneira saudável, né, e que não vai trazer nenhum efeito colateral, gente, isso é maravilhoso, né? Essa estatística de suicídio, por exemplo, né, a quantidade de mortes por ano por suicídio, e a gente sabe que a grande maioria das vezes, o ato de se suicidar vem por uma questão emocional atrás disso, né? E aí eu quero mostrar para vocês o porquê que esse óleo essencial consegue chegar no nosso cérebro e trazer esse resultado que eu tô falando para vocês que ele traz. Por quê? Quando a gente inala um óleo essencial, ele passa aqui, né, pelo nosso nervo olfativo e chega lá no seu sistema límbico. No sistema límbico é onde ficam armazenadas as nossas emoções, né? Todas as nossas memórias relacionadas às nossas emoções e sentimentos ficam lá. E aí, em 20 segundos, você consegue enviar uma mensagem para o seu sistema límbico através de um óleo essencial. Né? Gente, pasmem isso, eu achei tão interessante. O legal da aromaterapia é que quanto mais a gente estuda, lê, mais você quer saber e mais coisa interessante você descobre, né? Até então eu não tinha ideia que vários e vários órgãos do nosso organismo têm receptores olfativos. Então, nosso coração tem receptor olfativo, né? Vários órgãos têm receptores olfativos. Então, por isso que os óleos essenciais, quando a gente inala, né, vai para uma parte para o nosso pulmão, que também redistribui esse óleo essencial ao longo do nosso corpo, né? Então, por isso que a gente consegue ter um resultado tão interessante inalando os óleos essenciais e tão eficaz, tá? O povo fala assim, mas uma gota, Angélica, uma gota vai me resolver, vai me ajudar? Gente, eu te garanto que se você fizer usar os óleos essenciais como um suporte, né? Aqui ninguém tá falando para você deixar de tomar remédio, só quem faz isso é psiquiatra, a gente não tem autonomia nem autoridade para isso. Mas o que eu quero te dizer é que um óleo essencial, ele consegue te trazer um suporte para lidar melhor com as suas emoções de uma maneira muito efetiva. E isso ao meu ver, uma ferramenta muito, muito interessante para a gente conseguir cuidar da nossa saúde. Né? E aí, quando a gente pensa, né, sobre
como cuidar das nossas emoções? Ah, Angélica, mas eu tenho várias demandas e eu não tenho ideia de como que eu vou cuidar delas, né? De como que eu vou aprender a cuidar das nossas emoções. E aí, os olhos, eles se dividem em algumas categorias, né? Vamos se dizer assim. Os olhos calmantes, né? Aí eu coloquei a rainha aí, né? A vedete, que é a lavanda. Por quê? Porque os óleos essenciais florais, eles são compostos principalmente por álcoois monoterpenos de propriedades calmantes. Então, se você pegar óleos florais em geral, a categoria floral, são óleos que, na sua grande maioria, eles têm propriedades que cuidam muito da pele, eles têm propriedades calmantes, né? Eles vão seguir essa mesma linha, né, de ação. Os óleos arbóreos, herbais e capins, né? Eles promovem emoções estabilizadoras e suavizantes e sentimentos de renovação, porque incluem sesquiterpenos, ésteres e óxidos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um óleo arbóreo interessantíssimo que a gente usa muito, que é o alecrim, né? O alecrim, ele é um óleo que traz muito foco, muita concentração para quem precisa de cuidar dessa parte, né? O alecrim é um óleo muito interessante. Por exemplo, um óleo que tem pessoas que, gente, não é 100% das pessoas que vão dormir com lavanda, né? Tem gente que dorme melhor com vetiver, tem gente que dorme melhor com camomila romana, tem inúmeros óleos aí que são calmantes, não só os florais, né? Mas um óleo arbóreo que tem trago um resultado muito interessante para sono é o óleo de manjericão, né, que é o basil. Ele é muito interessante também. Então, os óleos arbóreos, eles têm essas características, né, de sentimento de renovação, de ser suavizantes. E aí a gente vai para os óleos estimulantes, né? Por exemplo, o Elevation é um óleo estimulante. Ele é um mix de óleos cítricos que trazem, né, esse vigor, essa energia, né? Por quê, gente? Porque eles têm altas concentrações de cetonas, tá? Então, tanto os óleos que são cítricos quanto os mentolados, eles são muito energizantes e estimulantes, né? E os cítricos, especificamente, possuem características estimulantes como componentes químicos conhecidos como limoneno, beta-pineno e monoterpenos. O limoneno, que é o grande responsável ali para a gente fazer aquela faxina, né, no nosso organismo e desintoxicar o nosso corpo e fazer ele funcionar e fluir com muito mais orgânico, né? Ele funcionar, ele ser mais saudável nesse sentido. Muitos óleos condimentados possuem características reconfortantes, pois possuem fenóis em sua composição. Por exemplo, um óleo condimentado que eu amo. Angélica, Oi, desculpa te interromper, é a Fran. pois não, Fran. Eu e outras pessoas, o slide está travado. Para É? mim aparece só o Elevation, não mudou mais nada. Eu não sei se tem outras pessoas com o mesmo problema. Uai, então eu vou interromper o compartilhamento. Aqui também tá travado, Também Angélica. tá travado. Eu saí da sala e voltei, mas continua parado. Pronto. Então, bora lá. Se der algum probleminha, vocês me gritam aqui, por favor. Literalmente, porque senão... Tudo certo, gente? Vocês estão vendo? Sim, Sim. tudo certo. Eu pensei que fosse só o meu, por isso que eu não te avisei. Eu saí, voltei, mas aí continuou. Não. Se der algum boró, vocês me contam. Aí eu falei dos óleos calmantes, né? Que foi aqui o da lavanda, dos arbóreos e herbais, as essências florais, os estimulantes, né? Com altas concentrações de cetonas, papapá. E aí a gente vai falar agora da falta de que faz a gente sentir. Então, às vezes a gente está sentindo alguma coisa e não sabe o porquê, de onde que está vindo. Então, quando falta dopamina no nosso organismo, a gente fica com falta de motivação, com fadiga, falta de libido, né? Então, às vezes as mulheres estão com falta de libido por falta de dopamina circulando no organismo, né? Desespero, com pânico, né? Eu tenho relatos de pessoas
que sofriam de síndrome do pânico e que os óleos essenciais conseguiram trazer um suporte maravilhoso. Por quê? Por exemplo, quando você está com síndrome do pânico, a primeira coisa quando vem a crise é a falta de ar. Quem conhece alguém aí que já teve síndrome do pânico sabe disso, né? Que é aquela sensação, nossa, eu vou morrer, vai ficar sem ar e fica naquele desespero. Quando você tem, por exemplo, um óleo que vai abrir as suas vias aéreas e que vai aumentar a oxigenação do seu sangue, você pinga ali na mão e fala, olha, inala isso. A pessoa na hora já começa a respirar melhor e acalmar, né? Então é muito, ele tem uma ajuda muito grande, né, em algumas questões em específico. A apatia, por exemplo, né, aquela pessoa que já acorda apática, passa o dia sem energia e não melhora, né? A perda de memória, alteração do sono. Gente, o que a Tati falou ontem é muito, muito, muito interessante. A questão de você. Quando você tem um sono de qualidade, tudo no seu organismo funciona. E eu não quero te falar, o óleo essencial vai me deixar dormindo 12 horas por noite. Não, não é isso. A gente dorme ali 6, cada pessoa tem um ciclo de sono, né? Mas tem gente que dorme 5 horas por noite e consegue ter um descanso, ter um sono profundo, né? Entrar naqueles ciclos de sono profundo e acordar com vigor, com disposição, porque descansou, né? Às vezes a pessoa dorme ali 10 horas, mas teve um sono muito levinho, que não saiu da superficialidade. Ela não vai conseguir descansar, né? Então aí vem a falta de ânimo com coisas que geralmente interessam, a crise existencial, né? Então tudo isso está muito relacionado à falta de dopamina. E a falta de serotonina traz a depressão, alteração de humor, insônia, falta de apetite, para quem sofre de transtorno alimentar, desculpa, vômitos, enxaqueca, esquizofrenia, oscilações de temperatura corporal. Então, tudo isso está relacionado com a falta de serotonina. Gente, tá tudo certo aí, né? Me coloca aqui no chat se tá certo. Então, bora lá. Tudo ok, ótimo. Obrigada, Fran. E aí, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens do uso interno dos óleos essenciais. Não, como eu sempre digo, não são todos os óleos essenciais que a gente ingere, né? Mas a gente consegue, por exemplo, a lavanda, existe um estudo alemão muito interessante, que se vocês forem lá no PubMed e digitar lá óleo essencial, você vai descobrir mais de 20 mil artigos científicos já publicados falando de óleo essencial, tá? Mas quando eu falo de óleo essencial e emoções, por exemplo, esse artigo, ele fala pra gente que foi feito uma pesquisa com um grupo que todos os dois grupos sofriam de transtorno de ansiedade e um grupo ele usou óleo de lavanda encapsulado para cuidar da ansiedade e o outro grupo usou os benzodiazepínicos, né? Que é esses Rivotril da vida. E percebeu depois, ao longo do tempo, né, do estudo, que os pacientes que utilizaram a lavanda chegaram num resultado tão bom quanto ou melhor do que o outro grupo de comparação, só que eles não tinham nenhum tipo de efeito colateral, nenhum tipo de efeito rebote, o organismo não ficou dependente, entendeu? Então, quando você consegue cuidar e trazer esse suporte, mesmo que talvez paralelo ali ao uso da medicação, você vai se sentir muito melhor, porque ele vai acionar partes do seu organismo que a medicação talvez não acesse, né? Então, quando os óleos são ingeridos, eles passam pelo nosso sistema gastrointestinal e vão diretamente para a corrente sanguínea e são transportados para o restante do corpo, para os órgãos e até para o cérebro. Por exemplo, eu gosto de usar muito a copaíba sublingual, que ela é um óleo que traz um suporte muito interessante para as emoções também.
quando você coloca debaixo da língua, na copaíba, por exemplo, ela te traz um resultado assim, pá, na hora, porque ela já vai direto para a corrente sanguínea, né? Então, quando você quer ter um resultado maior, dependendo da demanda e de qual óleo você vai usar, o sublingual é uma opção. Alguns óleos essenciais podem ser usados internamente para promover a função celular saudável, apoiar a saúde gastrointestinal ou manter a função imunológica saudável, enquanto outros podem oferecer benefícios de limpeza interna, né? Que aí a gente sabe que o On Guard, que é aquele mix que a gente conversou ontem do sistema imunológico, né? Que ele traz suporte para o sistema imunológico, o limão, que faz esse processo de limpeza, né? E aí, gente, todos os óleos, eles trazem suporte para cuidar das emoções. Uma coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas que usam óleos essenciais, porque isso vira um hábito, é um estilo de vida, né? Quando você começa a se cuidar e fazer uso do óleo, assim como qualquer outra coisa boa e também as ruins, né? Infelizmente, mas quando você cria hábito de fazer uso, você começa a ver resultado e às vezes você está fazendo uso de um óleo para um resultado e aquilo te destravou uma coisa que talvez estava ali interno, encapsulado, uma emoção sua ou algum trauma de infância seu que você viveu há anos e anos atrás e que você não tinha ideia que aquilo estava lá e às vezes você se liberta daquilo e fala assim, nossa, né? Eu tô melhor, eu tô mais leve, ou eu tô menos incomodada com as coisas, ou as coisas estão menos me irritando menos. Gente, os olhos, eles conseguem atuar na nossa vibração, na nossa frequência de pensamentos, de sentimentos que vocês não têm ideia do quanto que a gente colhe frutos e benefícios com isso no nosso dia a dia e do jeito que a gente lida com as coisas, né? O nosso dia ele é mais leve, a gente se incomoda menos com o estresse, as coisas ficam menos importantes, as coisas que cutucam a gente, sabe? E aí eu escolhi alguns óleos puros e algumas sinergias, né, da doTERRA que cuidam de emoções. Quando a gente fala sinergia, tem uma equipe de científicos que ficam ali estudando, de científicos é ótimo, né, de cientistas, que ficam ali estudando e buscando as principais propriedades dos óleos que podem se casar e cuidar de determinada demanda, né? E aí sai uma sinergia, né? Os blends da doTERRA, eles são exclusivos da doTERRA, então só ela que tem, são blends patenteados, então o Elevation é um deles. E aí eu queria falar de um óleo que quando eu fui estudar para esse mini curso um pouco mais, né? Porque acaba que a gente já sabe muita coisa, mas sempre é bom ler e estudar um pouco mais sobre os óleos. E eu falei, eu vou ler sobre o vetiver, que ele é um óleo que está muito em alta hoje, né? As pessoas falam muito dele pelas suas características de concentração, de aterramento, né? E aí, gente, quando eu fui aprofundar e aí eu relembrei muito sobre essa parte, né? Ele ajuda a descobrir a raiz de um problema emocional. E isso, para mim, não tem preço, sabe? Às vezes a gente está travado na vida ou em algum aspecto e que você patina e não sai do lugar. E aí você tem algo que você pode inalar. E aí é tão legal você ter um colarzinho difusor, né? Se você não tem, você pode até colocar uma bolinha de algodão preso no seu sutiã e ficar inalando. Você pode usar várias vezes por dia, mas quando você fica ali inalando aquele aroma e quando você quer fazer um tratamento, por exemplo, a gente sempre indica fazer no mínimo 21 dias consecutivos usando aquele óleo. O vetiver, ele tem essa capacidade de auxiliar as pessoas a se conectarem profundamente com o que elas pensam e com o que elas sentem. Gente, olha a riqueza disso, né? Ele desperta a nossa autoconsciência e ele ajuda a descobrir essa raiz emocional, né? E isso aflora. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu comecei a usar óleo essencial e piorei demais. Esse negócio aqui tá atrapalhando a minha vida em vez de ajudar.
Para a gente fazer faxina na casa, a gente não tem que varrer primeiro? Para a gente varrer, não levanta um pozinho? Ou não? Levanta. É isso que o óleo faz. Às vezes, a gente acha que está piorando, mas ele está limpando ali as nossas entranhas, limpando tudo, está tirando, gente. Por que ele cuida da raiz do problema? Lembra lá da primeira aula minha? Ai, Angélica, um cuida do sintoma, mas a raiz do problema permanece. O outro cuida da causa, raiz, e aí o sintoma começa a diminuir. É essa a grande sacada do óleo essencial. Por quê? Porque ele começa a te limpar tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas hoje a gente está falando de emoções de dentro para fora, né? Então, você vai ter um resultado, e aí ele vai mexendo em coisas que estão paradas e fechadas ali no seu inconsciente há muitos anos, né? Que você não quer acessar, mas ele consegue ir te limpando devagarinho, pouco a pouco. Imagina uma cebola cheia de casca, que você tira um dia uma casca, outro dia outro, né? E que você vai limpando até você chegar no núcleo e ficar limpinho, né? É isso que o óleo faz por nós. E ele é um óleo que aterra. Gente, quem tem muito voado, sabe? Que fica com a cabeça assim, tem um monte de pensamento e que não foca, que não tem concentração. Por exemplo, crianças com TDAH, ele é um óleo que traz um suporte muito interessante. A gente tem vários resultados, por exemplo, com crianças autistas que utilizaram o vetiver e que tiveram excelentes resultados. Então, os óleos conseguem trazer esse benefício, né? E olha, eu quero ler aqui uma parte de um livro que eu achei tão interessante, que é assim: ele ajuda a encontrar o alívio, mas não através da evasão. O alívio vem depois que as pessoas viajaram dentro de si mesmo e descobriram o núcleo de sua questão emocional, que foi exatamente o que eu falei, né? Ele sedimenta no momento presente e os carrega através de uma catarse emocional. Então, ele consegue fazer essa limpeza. E, gente, para mim, isso não tem preço, né? Para mim, você conseguir cuidar de um trauma ou de algo que te trava e que te limita há muito tempo, é maravilhoso, né? E fazer com que as pessoas se conectem, né? Com o que elas realmente sentem, com o que elas realmente pensam, né? Isso é muito, muito bacana. Já a lavanda, ela não é um óleo só de pele, de acalmar. Sabe o que a lavanda faz, gente? Que eu achei um máximo. Lá, 2 anos atrás, quando eu fui estudar um pouco sobre a lavanda, ela é o óleo da comunicação. Pessoas que têm dificuldade de se comunicarem, pessoas muito tímidas, pessoas que não conseguem expressar o que sente, depois quer falar e não fala, e aí depois fica com aquilo guardado, né? Não se autoexpressa. O óleo de lavanda é um óleo que vai te ajudar muito nisso, né? Com essa capacidade de comunicação, ele ajuda com a expressão verbal, né? E ele acalma as inseguranças que se sente quando se corre o risco de expor seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. Então, tem pessoas que elas não têm coragem de falar o que elas realmente sentem, o que elas realmente pensam. E aí, às vezes, isso vai deixando elas muito debilitadas emocionalmente, porque você vai, nossa, eu podia ter falado aquilo e não falei, aí passa a situação, aí ela fala de novo, nossa, mas eu podia ter falado aquilo e não falei, né? E a lavanda, ela vai te ajudar a fazer exatamente isso. Com ela, com o uso da lavanda, ela ajuda as pessoas a aprenderem a comunicar seus pensamentos e sentimentos mais profundos, tá? E são libertados de sua prisão auto-infligida, né? E aí ela libera também o amor incondicional e a aceitação. Então, isso é maravilhoso, tá? Quais são as emoções que a lavanda aborda, né? A comunicação bloqueada, medo de rejeição. Então, quem tá aí que tem muito medo de sofrer rejeição,
pessoas que se sentem invisível ou desconhecido, pessoas muito tensas, pessoas que são desonestas emocionalmente, que não falam a verdade, que não conseguem se expressar ou ser verdadeiras com o que sentem, né? E medo de se auto-revelar. Então, gente, resumindo, aquela pessoa que vive na concha, que morre de medo de se mostrar para o mundo, a lavanda vai ajudar nesse desabrochar e vai ajudar muito nesse sentido. Laranja, gente, pensa num óleo bacana, o Wild Orange. Ele é um óleo da abundância, né? Ele é energizante, ele tem um cheiro, ele é brasileiro, tá? A extração de... Eu ia lá, gente, contar um segredinho para vocês. Eu nunca fui lá para Porto Alegre. Tem gente aqui, eu vou lá visitar meu povo que tá lá em Porto Alegre. E aí, eu participei do primeiro Clube Diamond da Doterra aqui no Brasil, e quem tinha sido qualificado, que tinha passado por todas as etapas, ia visitar a plantação de laranja lá no sul e conhecer a extração do óleo essencial. Pensa numa pessoa que estava se sentindo, né? Eu queria demais, eu adoro essas coisas de fábrica e tal. Tava super alegre. Aí veio a pandemia, aí não teve o evento. Eu tô torcendo para eles ainda me chamarem, falar, Angélica, vamos lá ver a extração do óleo essencial de laranja, que é lá no sul. E aí, fofoquinhas à parte, o óleo essencial de laranja, ele cuida da abundância, tá? Ele é um óleo extremamente energizante, extremamente revitalizador, tá? Ele apoia o sistema imunológico. Ele é um óleo que você pode intercalar com o lemon. Uma dica boa, gente. Você pode ir intercalando, a gente tem vários óleos cítricos. Você pode intercalar o limão siciliano. Depois, para você não cansar daquele gosto, agora eu vou usar o limão Tahiti. Eu sempre gosto de usar durante a semana e dou uma pausinha no final de semana para o meu organismo. E aí eu sempre vou trocando. Eu uso um vidrinho de laranja, de Wild Orange, aí ele acaba, eu vou lá e experimento um novo, que seria o Lemon, depois eu compro o de limão Tahiti, e assim, o tangerina é maravilhoso, tá? E aí a gente vai cuidando dessa desintoxicação e experimentando novos sabores, né? Os cítricos, em geral, eles trazem bem-estar, eles promovem bem-estar, euforia, tá? E, olha, ele é um óleo que inspira abundância, estimula a criatividade, suporta um estado de espírito positivo, restaura a energia física e ajuda na transição. Então, se você conhece, você tem em casa aí na sua casa alguém que é muito rabugento, ou muito estressado, ou muito mal-humorado, você vai ter o seu difusor, né? Aí você vai fazer o seguinte, por isso que o difusor, a gente tem que ter o difusor, porque realmente ele faz diferença na nossa vida. Você tá lá na sala de televisão, você liga o difusor, coloca um olhinho de laranja ali, você vai ver que o clima da sua casa ao longo do tempo vira outro. As pessoas ficam mais leves, as pessoas ficam mais alegres, e isso, gente, é automático, sem brincadeira, e todo mundo fica assim. É muito legal quando você consegue ver isso. E aí eu posso falar dos processos de óleo essencial assim, até depois de amanhã. Se vocês não experienciarem e não vivenciarem isso, faz toda a diferença, né? Então aqui, por exemplo, agora tem muito pernilongo, eu já ligo o difusor, já coloco o Terra Shield, já coloco um óleo de laranja ou um óleo mais calmante, depende do que eu quero, e já todo mundo faz utiliza-se, né, do benefício dos óleos essenciais. Bergamota. A bergamota, ele é um óleo tão interessante, né? Ela tem um aroma calmante, relaxante, ela favorece o bem-estar, age como antidepressivo, isso é muito interessante. Óleos que cuidam, que são antidepressivos. Bergamota, o olíbano é maravilhoso, né? E a bergamota, por que ela é tão interessante na questão de depressão? Porque ela alivia sentimentos de desespero, de autojulgamento, de baixa autoestima,
tá? Então, pessoas que têm autoestima muito baixa, que estão sempre entristecidas, que se julgam, que são muito rígidas com elas mesmas, usa a bergamota, porque ela vai te ajudar muito. E ela faz uma limpeza em sentimentos estagnados. Então, você tá com um sentimento parado que não sai daquilo, né? Ela consegue fazer essa limpeza e retirar, tá? E ela, por que ela faz isso? Porque ela promove a fluidez de energia, do fluxo de energia, né? Então, você consegue obter a sua esperança de novo, fazer a coisa fluir, né? Igual a água parada, gente. A água parada, você deixar uma água ali parada, ela vai ficar choca, não adianta, né? A mesma coisa acontece com a gente. Então, aí vem lá no que eu falei no começo, da gente não ficar... Gente, todo mundo aqui que está me escutando, por favor, vamos parar de ficar matutando a mesma coisa sempre que já passou. Passou, e larga aquilo, e vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vai ficar mais leve. E isso é um treino. No começo vai ser mais difícil, mas depois que a gente começa a deixar ir, vai melhorando, tá? E a bergamota, ela reacende o otimismo e a confiança no ser, transmite a verdadeira autoaceitação. E isso é maravilhoso, né? Quando a gente se aceita da forma que a gente é, gente, ninguém segura a gente mais, né? E ela aprende, nos ensina, né? A pessoa que usa a bergamota aprende a se amar incondicionalmente, tá? Óleos que cuidam de amor próprio, né? Bergamota é um gerânio. Gerânio é um óleo maravilhoso. Gente, pensa num óleo. Cheiro é muito interessante, né? Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam os cheiros, né? E a gente fala dentro desse mundo dos óleos essenciais que quando você repugna muito um óleo, tem alguma coisa ali que ele cuida, que ele trata e que o seu organismo querendo ficar na zona de conforto, fala assim, não quero vivenciar, não quero mexer nisso, eu não quero me movimentar. E o gerânio, ó, tem 2 óleos que eu repugnava absurdamente e que hoje são óleos que eu uso como perfume pessoal e que eu amo. Um deles é o gerânio, né? Que eu achava o cheiro dele me incomodava. E aí eu comecei a usar, eu falei, gente, o que eu tenho que trabalhar? Porque eu já sabia disso, né? E eu falava assim, o que eu tenho que trabalhar em mim? O que eu preciso cuidar dentro de mim, né? E ele é um óleo que é um antidepressivo natural, né? Ele equilibra as emoções, ele é um óleo levinho, muito bom para ser usado em crianças, né? Ser usado no difusor, né, em quarto de mães ali que estão, ele ajuda a restabelecer e estabelecer o vínculo de pai com pai e mãe, tá? Ele auxilia na cicatrização de feridas emocionais e hoje é um óleo que eu amo de paixão, amo. É ele e o outro que eu falei é o Siberian Fir, que é um óleo que a gente chama abeto siberiano, que é dos pinhos de pinheiro, né? Que é um óleo que cuida muito de rigidez. E hoje é um óleo que eu não fico sem. Eu uso ele sempre no difusor. E eu percebi que eu ainda preciso cuidar da minha rigidez, mas já melhorou bastante. Eu já tô uma pessoa mais maleável e eu sou muito rígida, principalmente comigo mesma, né? Então, se tiver algum óleo aí que você cheirou e que você falou, nossa, vai atrás. Porque é alguma coisa que você precisa cuidar ali que ainda não está bem resolvido, tá? Ele facilita o aparecimento da dor suprimida, incentiva o amor e o perdão e é o óleo do amor incondicional e do amor próprio, tá? Então, quando você quer se cuidar, quando você precisa olhar para você, né? Use o gerânio. E é um óleo que, fora, não falando de emoções, mas ele é um óleo muito feminino, né? Para quem está passando por questões de TPM, a Tati falou ontem, né? Questões de menopausa, ele é um óleo que ajuda muito nessa parte, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat para ver se está tudo certo, porque vai que parou de novo. Tá dando certo. Ótimo.
Elevation. Gente, esse aqui, meu querido, amo. Eu pus ele ali no meu difusor e tô usando. Por que eu gosto tanto dele? Ele eleva o seu humor. Querendo ou não, você achando bom ou não, ele vai te elevar o humor. Ele vai te deixar mais animado, mais alegria, pronto para fazer as coisas. Sabe aquele povo assim, vamos, vamos, é o Elevation. E ele estimula muito a autoconfiança e a autovalorização. Então, a gente pensa assim, em fazer blends, né? Quando você tem um kit de óleo essencial puro na sua mão, gente, vocês não têm noção tanto que esses óleos rendem na sua vida. Porque você pega aqui, vamos dar um exemplo, esse olhinho aqui, 300 gotas. Eu vou fazer um blend para mim, carregar na minha bolsa para eu usar de Elevation, que eu quero usar todos os dias ali, passar na palma da minha mão e inalar. Eu vou colocar uma média de 5 a 10 gotas de óleo essencial e vou preencher o restante com óleo de coco. Esse blend, dependendo da demanda que eu for usar, vai durar uma média de quase um mês. Você usou 10 gotas, sobrou 290 gotas ainda. Então, você imagina, por exemplo, no meu difusor, aquele difusor ali, ele funciona por 12 horas intermitentes ou 6 horas contínuas. Se eu for colocar ali, eu vou colocar 2 a 3 gotas por vez que eu usar, é porque eu gosto do cheiro mais forte, você pode usar 2 gotas. Então, rende absurdo, né? Ele rende muito. E outra coisa, gente, o fato dele promover o humor, dele promover a vitalidade, é igual quando eu falei lá do Wild Orange. Às vezes a nossa casa tá muito pesada, tá muito estressada, né? A gente tá passando por um momento tão difícil de pandemia que todo mundo em casa, as pessoas às vezes já não estão tão em casa mais, mas todo mundo muito tenso, né? Você difundir um óleo essencial no seu lar, né? E isso trazer para você esse aconchego e esse bem-estar é maravilhoso. E aí a gente falou de óleo condimentado lá e eu fui falar do sul e não contei o que eu queria falar. Para climas frios, né, pessoa? Aqui em Uberlândia quase não faz frio, mas um óleo que traz um aconchego maravilhoso é o óleo de cássia, o On Guard, por exemplo, que é feito com cássia e canela. Você difunde aquele óleo no ambiente que você está, ele te aconchega, ele te traz, ele te abraça, né? E ele limpa o ar que você tá, né? Então, em épocas principalmente de questões de gripe, de vírus aí circulando no ar, você esteriliza o ar da sua casa, naquele ambiente que o On Guard tiver no difusor, porque ele é altamente bactericida, né? Então, dos óleos condimentados é um que eu gosto muito, tá? E aí tem o Balance. Gente, Balance, eu sou apaixonada no Balance. Eu até comprei uma ponteirinha para usar ele topicamente, porque eu uso ele com constância. Ele é um óleo, eu falo que ele é o óleo do equilíbrio emocional. Meu sonho é que todo mundo, se cada pessoa usasse Balance no seu dia, o mundo ia estar melhor, as pessoas iam estar menos estressadas, porque ele te ajuda muito a trazer esse aterramento, esse equilíbrio emocional, a cuidar dessa mudança de humor, de você não ficar oscilando, tá? Ele cuida muito de depressão, de confusão mental, ele é um óleo relaxante, tá? Ele te tira do desânimo e cuida muito de quem está estressado. Então, uma dica para quem quer ter um dia interessante, um dia equilibrado, um dia estruturado, é usar o Balance na sola dos pés, tá? Ele vai te reorganizar, ele vai te equilibrar para você ter um dia excelente. E aí você usa novamente quantas vezes você achar que precisa usar, tá? Mas o Balance na sola dos pés, fica a dica que vai fazer toda a diferença no seu dia. Você vai ter um equilíbrio emocional muito mais efetivo. E aí, quando a gente fala da aromaterapia para as emoções, essa imagem aqui ela é muito interessante porque ela fala: essa tela aí é bom para vocês printarem, gente. Porque você vai ver, ó, ansiedade. Quais são os óleos que trazem suporte para ansiedade? Bergamota, cedro, salves clareia, gerânio, lavanda, mandarina, né, que é a tangerina. Tem o green mandarim também, que é maravilhoso. O frankincense, né, o olíbano.
Para insegurança, pessoas inseguras, às vezes nossos filhos ficam inseguros, né? São esses óleos aqui. Para depressão, que eu falei, né? Bergamota, olíbano, ilang-ilang. Gente, ilang-ilang é um óleo maravilhoso, eu amo. Para estresse, todos esses óleos que cuidam muito, né? A manjerona, o patchouli, o vetiver. Então, você vai ver, por exemplo, o ilang-ilang, ele é um óleo que está presente em várias demandas. Então, você vai cuidar ao mesmo tempo que você está usando o ilang-ilang aqui, ó, você está cuidando de insegurança, da parte depressiva, você está diminuindo o estresse, a raiva, entendeu? Então, o bacana do óleo é que ele consegue atuar em várias partes, em várias facetas aí, né? Tristeza, gente. Tristeza, óleos cítricos, né? Olíbano e alecrim também. E para irritabilidade, sabe aquela pessoa irritada que você olha e ela fala assim: o que você quer? Bom dia? Bom dia para quê? Você pode usar, ó, lavanda, mandarina, que é a tangerina, o cedro. Cedro, gente, o cedro é um óleo completo. Ele é maravilhoso. Cipreste, manjerona, laranja, ok? E aí a gente tem. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Eu foquei para a aula também não ficar muito longe, a gente já está quase no nosso final. Eu foquei nos principais óleos, tá, gente? A gente tem ainda muitos óleos para falar e que podem trazer esse suporte para nós, mas eu quis trazer os que são mais conhecidos, que são mais efetivos, né? E que a gente tem usado, que tem tido bastante resultado. E aí eu queria convidar a Renata Damaso, porque essa moça cozinha, ela fala que cozinha, eu não fui convidada para comer nada que ela fez, tá? Se algum dia eu for, depois eu conto. Mas a pandemia atrapalhou todos os meus planos. né, Rê? Mas eu sei o cheirinho daqui pelo vídeo. E aí ela vai trazer pra gente uma receitinha. Eu uso os óleos 3 essenciais. receitinhas. Eu uso muito em salada, para bater molho de salada, eu uso, em vez de espremer o limão, eu pego uma gota de limão, coloco no azeite e vinagre. Eu gosto de usar alguns óleos, por exemplo, o On Guard num chazinho morno, né, que fica muito gostoso. Então, anotem aí as receitinhas da Renata. Eu já coloquei o On Guard no arroz doce, gente. Ficou mara. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A primeira receita, vocês estão me vendo? Que eu vou mostrar aqui, ó. Já estou Vidrinho de compartilhando. azeite. Ah, tá. Não, mas minha cara, estão vendo? Deve estar, né? Deve estar. Então, esse azeite saborizado, eu aprendi ele com a chefe Luri, né? Que ela é a chefe oficial da doTERRA. Ela tem alguns vídeos, né? Se vocês quiserem acessar, é só colocar lá no YouTube. Depois eu passo no grupo, para as meninas passarem nos grupos, o nome completo dela, para vocês acharem ela nas redes sociais, tá? Esse vidrinho aqui é o de 250 ml. Mas tem o maior, que é o de 500 ml. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar... Eu divido em 2, né? Para você fazer dois azeites saborizados diferentes. Então, eu pego um grandão, coloco metade aqui e deixo metade no outro. Deu para entender, né? Então, eu coloquei aqui 500 ml, mas é 250. Eu esqueci de corrigir depois, quando eu fui reavaliar aí as coisas que eu ia colocar. Então, vocês escolham um azeite bom, tá? Não escolha azeite de R$12, porque ele não é legal, porque ele pode ser prensado com temperaturas muito altas, né? Que não são saudáveis para nós. Então, com acidez até 0,5, tá? E prensado a frio, que são os azeites melhores para a gente usar para comer ele cru, tá? E colocar de 2 a 5 gotas de alecrim ou manjericão, certo?
2 gotas se você gostar dele mais suave e 5 gotinhas se você gostar dele mais forte, tá? Então eu uso o alecrim, que para nós é o rosemary. Tá aqui, rosemary, dá pra ver, né? Eu tenho também o de orégano, eu não coloquei ali, mas eu também faço de orégano. E vocês podem fazer do que vocês quiserem, gente. Todos os óleos que a gente pode colocar, assim, pode consumir, né? Pôr na boca e engolir. Esse aqui é o manjericão, só que aqui na doTERRA ele chama basil, certo? É os que eu mais utilizo na minha cozinha. Então, fiquem felizes. Pode passar, Angélica, para a próxima. E aí, gente, eu faço um molho de salada tipo vinagrete. Vinagrete não é salada de tomate, tá? Que a gente faz no churrasco. É o molho da salada. É o líquido que vai na salada. Eu coloco 1 colher de azeite, isso aqui em casa para eu e meu marido só. Mas se vocês for fazer uma quantidade maior para muita gente, vocês colocam mais e do tanto vocês gostar também. Se vocês quiserem pôr muito, vocês põem muito, é tudo a gosto. Só que a quantidade de água e de azeite tem que ser a mesma, tá? Porque o vinagrete é um molho que você tem que ter uma parte de gordura, a mesma parte de água e um ácido. Tem gente que coloca vinagre, tem gente que coloca o aceto balsâmico e tem gente que coloca limão. Eu gosto do limão. E o aceto balsâmico também eu gosto. Mas eu não uso muito aqui em casa. Então, é 1 colher de azeite de oliva saborizado, 1 colher de água, 1 gota de lime. Ele é mais cítrico, tá? É o limão Tahiti. Ele tem o gostinho mais do limão verdinho nosso. Mas rola demais colocar o lemon, que é o limão siciliano, certo? Eu gosto muito com o limão siciliano também. Aí pimenta a gosto, cheiro verde a gosto. Deixa para temperar a salada quando for servir, certo? Principalmente se tiver tomate. E a receitinha para dormir melhor, ou caso você esteja se sentindo muito ansioso, tenso, sabe? Essa receita, uma amiga minha que fez, na verdade uma cliente minha, que é minha amiga, e ela falou, Renata, você pediu para eu colocar 1 gota sublingual? Eu não dei conta não, porque ele é muito forte, o óleo, eu arrepiei e fiquei, tipo assim, uns 40 minutos com o gosto dele na boca. Eu falei, não, amiga, dilui ele em alguma coisa, põe na cápsula. Ela falou, não, bati no suco de maracujá, ficou maravilhoso. Eu falei, não acredito. Vou passar para frente essa receita. E aí eu fiz aqui em casa, teve uma aceitação muito boa, o pessoal gostou. Então, é 1 gota de lavanda para cada 500 ml de suco de maracujá, tá? Não coloca muita lavanda, gente, porque depois você não vai dar conta de tomar. E outra coisa, se você der conta de tomar, ele vai te derrubar, igual a Tati falou ontem. Ele derruba a gente mesmo. Sim. Se vocês quiserem dormir mesmo, aí vocês põem mais. Ter cuidado, a lavanda, quem tem pressão baixa, tá? Igual isso. A gente tem cuidado com o alecrim para quem tem pressão alta. Não é que não pode usar, não posso passar, eu tenho pressão alta, não vou passar alecrim no meu cabelo. Não é isso, mas é o que a Renata acabou de falar. Não pode usar demais, porque a lavanda é hipotensor, né? Então ele te acalma, te relaxa, te abaixa, e o alecrim é estimulante, né? Então essa questão de pressão a gente sempre tem que olhar. Então é 1 gotinha, 1 a 2, né? A gente costuma fazer o cálculo de 1 gota para cada 20 quilos de peso corporal. É isso, Rê? É isso. E falar também do meu curso avançado de aromaterapia na cozinha, mas eu não vou falar muita coisa, porque senão eu vou comer os doces antes da festa, né, Angélica? Doces antes da festa. Gente, do tanto de surpresa que a gente bolou para fazer aqui com vocês, eu quero saber... Deixa eu interromper aqui. E aí, todo mundo curtiu?
Vai ter gente que vai melhorar as emoções aí, ou a galera vai continuar estressada? É questão de escolha, né? É de Ô, você. Angélica, Oi, eu posso fazer um depoimento do Citrus Bliss? pode. Citrus Bliss é um mix da doTERRA, uma sinergia da doTERRA, que tem vários óleos cítricos e a baunilha. Mas ele não pode ser ingerido, então tem que ser ou uso tópico ou uso aromático. Então, quando a Angélica me chamou para organizar, né, esse evento, eu já estava usando o Citrus Bliss, né? E é um óleo que aguça muito a sua criatividade. Se você tá assim, sem criatividade, sem coisas assim, tá no marasmo, quer mudar alguma coisa, mas tá sem ideia de nada, gente, o Citrus Bliss é perfeito. Citrus Bliss, bergamota, é os óleos que, assim, me tiraram da zona de conforto e a gente fez tudo isso, né? Eu, Angélica, as meninas, né, que toparam essa empreitada aí com a gente desse mini curso. Não é uma coisa fácil de fazer, né? A gente demorou quase um mês, né, Angélica, para organizar tudo. Preparando, estudando. Para organizar tudo, fazendo, como se diz, os bastidores aí, né? E aí, se vocês, então, gente, querem, assim, ter uma criatividade mais, assim, mais leve, né? Assim, mais fácil de pegar, né? Sim. Citrus Bliss. Citrus Foi o que Bliss. funcionou para mim. Talvez, estagnado, né? É. E aí, o que eu quero, a ideia, né, desse mini curso nosso foi poder falar para vocês que existem soluções que às vezes vocês não sabem que existem, né? A ideia é compartilhar e fazer com que as pessoas saibam cada dia mais que elas têm soluções ali na mão delas para poder se cuidar, cuidar da família, cuidar do seu bem-estar. E aí hoje pensei muito em como poder levar para vocês, né, os óleos essenciais de uma forma mais barata, com desconto, de uma forma que vocês consigam comprar os óleos que vão cuidar da sua família, que você vai ter um kitzinho, uma farmácia natural na sua casa, que vai ter um custo-benefício muito, muito, muito interessante, né? E aí eu consegui óleos com 25% de desconto e eu queria passar para vocês, né? São para as pessoas que participaram do mini curso, vão ter óleos... peraí, deixa eu compartilhar aqui, que senão eu vou contando todas as minhas surpresas, né? Vocês viram? Peraí, cadê minha tela antiga? Essa. A gente fala... Angélica, diminui um pouco o zoom, porque tá cortando a imagem. Como é que diminui o zoom? Ai, esses... Agora... Aqui em cima, ó. Achei. Do lado direito, esquerdo. Mais? Ou pode pôr assim? Não, tá bom, sim. Tá bom? Quando a gente fala de ter uma farmacinha natural em casa, gente, e quem usa óleo essencial sabe, hoje, por exemplo, eu queimei minha mão no vapor da cafeteira. Fui lá ajudar minimamente a fazer alguma coisa lá no café da manhã e ainda me queimei. E aí, na hora, eu falei, o que eu vou passar? Eu já vim aqui no meu escritório, que aqui no fundo fica meus olhos, já catei o Lavanda Touch, já passei. Gente, não ficou vermelho, não deu bolha, a pele regenerou rapidinho, não ficou doendo, porque a lavanda é analgésico. É essa a ideia que a gente quer levar para vocês, né? De você ter uma farmácia natural na sua casa e de você ter uma demanda e você lembrar, pá, a lavanda, melaleuca. Ontem me perguntaram no meu grupo de clientes, o que eu uso para herpes? Eu falei, melaleuca, passa melaleuca na herpes em cima, vai secar a sua herpes assim, do dia para a noite. Então, a gente ter isso na sua mão e você conseguir cuidar com tanta efetividade, com tanta rapidez, gente, isso não tem preço, sabe? Porque às vezes a gente fica juntando aquele tanto de caixa com aquele tanto de remédio, ou então fica passando Colgate nos queimados, esfrega no cabelo, ou não tem o remédio e não passa, e aí acaba que você não se cuida, né? E quando você tem um óleo essencial na sua mão, e aí quando você usa ele no seu dia a dia e você vai aprendendo a usar,
Porque hoje a gente trouxe muita informação. Eu sei que foram 4 dias muito intensos, com muita coisa. Só que com o uso, com o dia a dia, você vai aprendendo e você vai descobrindo como usar e como se beneficiar dos óleos, né? E aí, esse primeiro kit é o kit que eu mais indico para as pessoas. Por quê? Por quê, gente? Primeiro, ele é o kit mais completo, tá? Nele vem mais de 21 óleos, vem o difusor de 12 horas, vem o Deep Blue Rub para celulite, para vocês oferecer para as vizinhas, vem o óleo de coco fracionado, shampoo e condicionador para a gente fazer o shampoo bomba lá com óleo essencial para o cabelo crescer. Esse condicionador deixa seu cabelo uma seda, e você pode pingar nele uma gotinha de lavanda para fechar as cutículas e deixar o cabelo com mais brilho. Vem o Terra Shield, que é repelente. Então, ele é muito completo. E com ele, você ganha... Gente, ele é o que dá mais e mais brindes dentro da doTERRA. Quando você compra ele, você tem um salto no programa de fidelidade da doTERRA, que você vai ganhar óleos da doTERRA com as suas compras, tá? Se você fizer uma recompra no mês seguinte, a doTERRA te dá mais de R$500, não, dão R$600 em compras, se você fizer uma recompra no mês seguinte da sua compra desse kit. Você vai ganhar um monte de coisa com ele. Então, ele é um investimento para a sua casa inteira. E aí, aqui vem os meus óleos prediletos, que é o Siberian Fir, vem o Serenity para o sono. Que mais que tem nele? Vem o óleo de copaíba, vem o cedarwood para cuidar das enxaquecas. Então, e eu tenho relatos de pessoas que estão aqui na sala que falam assim: nossa, Angélica, eu não sabia que esse kit existia. Se eu soubesse que ele existisse, eu não tinha comprado outro diferente, porque ele é muito bom e ele realmente tem tudo. Vem essa caixinha, gente, essa caixa é um mimo. Você coloca ela no seu... aqui em casa, fica logo na entrada da minha casa, que é onde eu ando e uso mais. Mas você pode guardar no seu quarto, na sua penteadeira, no quarto dos seus filhos. Enfim, ele é maravilhoso, maravilhoso. E aí, gente, todos esses kits estão com 25% de desconto, tá? Então, ele sai desse valor e vai para 2.384. Uma diferença gritante aí de quase R$1.000 de desconto, fora os brindes que você for somar neles todos. Dá também ali, vai dar só de óleo quase R$800 de brinde. Então, vale muito a pena. Ele é um kit maravilhoso. O segundo kit, que é a farmacinha natural, de verdade, sabe? Quando alguém me pergunta, eu vou comprar um óleo essencial e eu compro o difusor, gente, eu sou que nem a Tati falou ontem, eu prefiro que você... Não tem jeito. Então, compra o difusor, depois você compra o óleo, porque vai fazer diferença na sua vida. Total. E você não vai me catar esses óleos essenciais e vai colocar lá no seu umidificador de água, não. Não, eu tenho umidificador, eu vou pingar. Não. Você vai detonar o seu umidificador e vai ficar respirando plástico, porque o seu umidificador não é preparado para receber óleo essencial. Então, você tem que usar um difusor próprio para óleo, um difusor ultrassônico, que ele quebra as moléculas em partes minúsculas e difundem no ar, e você vai ficar com aquele aroma maravilhoso que o povo vai passar na porta da sua casa e vai saber que você que está lá, porque sua casa está sempre cheirosa e você vai estar sempre alegre e feliz, porque os óleos vão te trazer isso, tá? Então, esse kit, ele vem... Primeiro, lembra das 300 gotas? É desse kit. Gente, é tratamento para 1 ano, é cuidado para praticamente 1 ano, se você usar uma gota por dia, tá? Vem 9 óleos com 15 ml, mais o Deep Blue, que tem 5. Ele não existe em outro tamanho, por isso que ele... Nesse kit vem 5. E nesse kit é a farmácia, é o pronto-socorro da sua casa. É o que você precisa de ter para você cuidar da sua família. Você teve uma dor de cabeça, você tem óleo para cuidar. Você teve uma queimadura, você tem óleo. Você tá inchada, acumulando líquido, tem óleo que vai cuidar. Você vai cuidar das suas linhas de expressão, você vai cuidar do seu intestino, vai cuidar de uma gripe, de uma virose forte com orégano, aí tem vermífugo dentro desses óleos, enfim, é um kit muito completo, tá? Angélica,
Oi. Esses kits aí já vem com difusor de 12 horas, né? Todos com difusor de 12 horas intermitente. Gente, esse difusor, quando eu fui lá visitar a Doterra, eu era apaixonada nesse difusor. Eu queria, porque eu queria ele para mim, e eu não sei por qual cargas d'água eu não trouxe. Porque aqui no Brasil só tinha o de 4, né? E meu sonho era poder dormir uma noite inteira e ainda sobrar a hora com o difusor de 12 horas. Quando ele chegou, eu fiquei louca, porque ele funciona 12 horas intermitentes, tá? Então, você vai ter aí muito tempo para... E fora que você vai render muito mais. Porque antes você usava 3 gotas para 4 horas. Agora você usa 3 gotas para 12 horas. Então, é totalmente diferente. E esse kit também, hoje, tá com 25% de desconto, tá? E ele sai por 1.264. Gente, divide isso na quantidade de meses que esses kits vão render para você. É uma parcela, quantidade, se você for calcular o valor de uma dose, que é uma gota de óleo essencial, você vai ver o tanto que sai barato você cuidar da sua família e o tanto de coisa que você vai deixar de comprar, né? A partir do momento que você começar a usar óleo essencial. Tem um terceiro kit, que é o kit Aroma Touch. Gente, esse kit é maravilhoso para quem tem dores, por exemplo, dor de fibromialgia, dores musculares, artrite, artrose. Por quê? Primeiro, ele já vem com o óleo de coco fracionado para você diluir os óleos. Ele vem com... Ah, esqueci de falar uma coisa. Posso voltar? Vou voltar. Nesse kit aqui, gente, você ganha o difusor, tá? O difusor é brinde nesse kit. Só o difusor custa 350, 370 reais. E ele, nesse kit, ele é brinde, tá? E você ganha mais o vetiver. Lembra do vetiver que eu falei? Que cuida de amor próprio, que cuida de sono, de TDAH, de um monte de coisa. Quando você compra esses 2 kits aqui, o vetiver vem de presente para você, junto com o difusor. E tem outros brindes que mais para frente eu falo. Esse kit, então, Aroma Touch, ele vem com o difusor, vem com óleo de coco e vem mais 8 óleos essenciais, que cuidam de dor, que cuidam de humor. Tem o Balance, tem a laranja, tem lavanda, melaleuca, tem o On Guard para sua imunidade, né? Então, é um kit também muito interessante. Para quem tem criança em casa, que é o meu caso, de verdade, gente, eu gosto muito de indicar esse kit de cima, porque ele tem óleos que cuidam muito de questões virais e bacterianas, né? Orégano, frankincense, limão, melaleuca, que nesse outro kit não tem. Aqui tem só o On Guard. Então, para quem quer cuidar da família, eu indico esse daqui, porque ele é mais completo na questão dos óleos essenciais. Tem o nosso Pititico, que é o kit Brasil. Eu falo que ele é uma amostra dos óleos essenciais, né? Eles são óleos de 5 ml. Então, ele tem 1/3 do que tem esse daqui. E ele eu falo assim, que quando você começa a ver resultado com os óleos essenciais, ele acaba, né? Por isso que o custo-benefício dele eu prefiro do kit maior, que é o kit do lar, que vem com difusor, porque são praticamente os mesmos óleos, tá? Só que nesse daqui vem copaíba e tangerina, o de lá vem o Zengeste e o orégano. E só que esse daqui, gente, você compra 2 desse daqui, você leva esse, ó. Só que você leva esse e ganha o difusor e ganha mais um kit. Porque aqui, ó, você vai ganhar mais 5 ml de óleo essencial e o difusor, levando pelo preço de 2 desse. Então, realmente, é um kit que é mais para começar, né? Para você experienciar, mas o custo-benefício do kit do lar, que é o kit que vem com difusor, que ganha o vetiver nesse mês, tá? Nesse mês... E assim, para quem está na Doterra, sabe que essas ações, elas podem acabar, né? Então, o vetiver a gente não sabe o estoque dele, quanto tempo vai ter. E aí, eu queria falar para vocês uma coisa que eu achei muito legal. A gente vai disponibilizar a gravação desse mini curso
numa plataforma na internet. E o custo dele vai ser de R$ 299. Então, vocês assistiram um conteúdo gratuito, que agora a gente vai disponibilizar ele só pago, tá? Não sei se vocês perceberam que eu deixei um pouquinho mais de 24 horas ali para vocês assistirem. Essa aula de hoje eu vou postar e logo daqui 24 horas eu já vou tirar ela e não vai ficar no meu canal, tá? A gente não vai deixar isso aberto, porque foi um curso muito bem bolado, que demorou muito e a gente vai disponibilizar ele no valor de R$ 299. E tem o curso avançado. O que vai vir nesse curso avançado? Gente, o meu time é muito grande, tem muita gente que sabe muito de óleo essencial. E aí eu convidei todas as minhas parceiras, e aí cada uma vai dar um módulo bem igual o que vocês viram, né? Cheio de informação, com material bonito. E um vai ser aromaterapia para as crianças, né? Você vai aprender tudo sobre como você vai usar os óleos nos seus filhos, como você vai usar o Kit Kids, como que você vai fazer com que o seu menino fique mais concentrado na hora da aula. Eu acho que aqui ninguém deve ter filho, né? Que dá trabalho com aula pela internet, então tem óleos ali que a gente vai falar que vão ajudar nisso, ok? A Renata vai, igual falou pra gente, cozinha receitas com óleos essenciais. Gente, tem um bolo de chocolate com um óleo essencial aí que eu não vou contar para vocês, que vocês não têm noção do tanto que fica maravilhoso. O módulo 3, que vai ser sobre espiritualidade, sobre chakras, como ter uma conexão mais efetiva com Deus usando os óleos essenciais. Gente, maravilhoso, né? Saúde hormonal feminina. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ter um módulo sobre saúde hormonal? Aqui ele, ó. A gente vai aprender a equilibrar os nossos hormônios com os óleos essenciais. Tá? E aí vai ser um curso só sobre isso, uma aula só sobre dicas de hormônios femininos e óleos essenciais. E o último módulo é o empreendedorismo feminino. Aprenda a empreender com os óleos essenciais, que eu vou ensinar a fazer o que eu faço. E você conseguir duplicar a renda, triplicar a renda da sua casa, trazer um benefício para todo mundo, que além eu sempre digo que o meu salário emocional, o que eu recebo das pessoas de gratidão e de ajuda, tanto que elas são gratas por podermos apresentar essas soluções e elas conseguirem cuidar da sua família de uma maneira tão efetiva, é muito maior do que o que a gente recebe financeiramente, que já é muito interessante. Então, o módulo 5, eu vou ensinar aí para vocês como empreender com óleos essenciais, e que é um caminho que eu sou apaixonada e sou muito, muito realizada hoje profissionalmente com o que eu ganho, com o que eu faço, é muito maravilhoso. Okay? Angélica, no módulo 5 a gente também vai disponibilizar o coach terapêutico. Ok. Deixa aí só. Tá bom. Passar o mel. O melzinho. E esse curso avançado, né, a união do primeiro com o segundo, vai ser por este valor aqui de R$ 899, tá? Tem o livro digital que a gente vai disponibilizar, que se você for comprar ele físico, ele custa R$ 69. E tem também uma consultoria de bem-estar. Gente, o que é isso? A pessoa que te convidou, que você vai procurar para ela, cada um veio aqui por um convite de alguém, né? Eu convidei os meus convidados, a Renata os dela, a Tati os dela, e você sabe quem te convidou, quem te chamou até aqui. Terminando essa aula, se você quiser, gente, esse desconto, assim, a gente vai manter ele por pouco tempo, tá? A gente não consegue manter ele por muito tempo, e você vai procurar a pessoa que que te convidou, tá? E aí ela vai te ensinar como usar os óleos essenciais. Ela vai montar um protocolo exclusivo para sua casa, para sua família, de como usar esses óleos essenciais. Então, vai ser muito bom. E aí tem o combo com todos os serviços online, que sai por R$ 899. E aí, se a gente for falar de presentes, quais são os presentes que a gente tem, né?
Primeiro, lembra que eu falei que tem aquele primeiro kit, que é o grandão, que ele tem o melhor custo-benefício? Então, esse kit, o que você ganha com ele? Quando você compra esse kit, você ganha um óleo de copaíba de 5 ml no valor de R$ 96,00, o On Guard de 15 no valor de 213, o Vetiver no valor de 231 e você vai ganhar todo o curso avançado, a consultoria, vai ganhar os 11 e-books que a gente vai disponibilizar para você, tá? Vai te entregar esses e-books para você consultar quando precisar. Então, você vai ter todos esses brindes aqui quando você comprar o kit de soluções naturais. Mais uma ação que é da doTERRA, não é do meu... Quando você faz uma recompra, que eu falei lá no começo, quando você compra esse kit de soluções naturais e você faz uma recompra no mês seguinte de 100 PVs, a doTERRA te presenteia com mais 100 PVs para você trocar por produtos, tá? Então, isso é muito interessante. O Super Combo, né? Você escolhe o kit essencial para o lar, que, gente, de verdade, é um kit que vale muito a pena ter, tá? Você continua ganhando, você ganha o difusor, né? Porque para mim, o difusor sai de graça e os 5 ml saem de graça, porque ele sai mais... você paga por 10 ml e leva 15 o difusor, né? Praticamente o preço. Você vai levar o Vetiver, o combo de serviços e mais os 11 e-books, ok? E o kit Aroma Touch ou o kit Brasil, se você fechar com um desses dois kits, você vai ganhar o Copaíba e o combo de serviço. Então, você fechando qualquer kit hoje, buscar a pessoa que te procurou, ela vai te contar como que você vai ter acesso, como que você vai se tornar um cliente preferencial da doTERRA e comprar sempre com 25% de desconto. Você vai ter uma conta sua na doTERRA que você vai entrar, vai escolher os óleos que você quer. Você pode participar de um programa de fidelidade que a doTERRA te recompensa com óleos todos os meses, tá? Todos os meses ela te dá um óleo de presente através do seu frete que você paga e você vai acumulando pontos, ok? Então, você vai se tornar um membro preferencial da doTERRA, comprar diretamente da doTERRA, ter a consultoria dessa pessoa que te convidou, tá? E ter acesso a todo esse material que a gente preparou com tanto carinho, com tanto amor, e comprar os óleos com aquele desconto que eu passei, que é 25% de desconto, ok? E os 11 e-books são esses que a gente vai disponibilizar também, que é um material muito lindo, muito completo para vocês, ok? E aí, eu queria agradecer, gente, de verdade, muito obrigada, gratidão pela presença de todos, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Coloquem os óleos essenciais na vida de vocês, de verdade. Eu comecei a fazer doTERRA porque fez muita diferença na vida do meu filho, do meu marido, da minha mãe. E hoje eu sou muito tranquila e principalmente com questões relacionadas à saúde. Eu não fico aí morrendo de medo das coisas porque eu sei que meu corpo está bem cuidado, porque eu sei que eu tenho um sistema imunológico bom, porque ele está sendo cuidado, entendeu? Então, cuide de você, gente. Para mim, cuidar da nossa saúde é a primeira coisa. Eu acho que todo o resto a gente dá um jeitinho, concorda? Quando todo o resto, tá com uma dificuldade de um emprego, talvez aparece outro, acontece, largou do marido, aparece outro marido, ou aconteceu alguma coisa, mas a nossa saúde, a gente precisa cuidar com mais carinho, porque não adianta nada a gente ter as coisas todas e não ter saúde para poder aproveitar, né? O que adianta? Você ficar aí rico, milionário e não ter saúde para poder ir passear, você não ser feliz. Tem tanta gente aí com tanto dinheiro que é triste, né? E que não sabe viver, não sabe aproveitar, e tanta gente o contrário também, né? Então, cada pessoa é uma e cada um vive, mas o que está entre todos nós é que nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Que é essa morada nossa, que a gente está aqui com ele. Então, cuide do seu corpo,
Espero que todo mundo tenha anotado. A gente vai fazer outros mini cursos. O que vocês acham? Se eu fizer outro, vocês vêm de novo me ver? Vou fazer, hein? Vou convidar todo mundo de novo para participar, com novos temas, tá? E queria falar boa noite. Essa aula de hoje vai ficar disponível por 24 horas. Um beijo grande. E, gente, só mais uma coisa. Se você tem alguém na sua família que você sabe que precisa melhorar em alguma coisa, que tá com uma dor, que tá sofrido, que tá triste, que sofre de algum transtorno, fala para ela que isso existe, né? Se ninguém nunca tivesse me falado que óleo existe, talvez eu tava ali com meu menino tomando remédio para enxaqueca até hoje, né? Então, a gente compartilhar o bem e compartilhar a saúde retorna para nós, né? O que a gente o universo, ele é muito generoso. Então, quando a gente leva coisas boas, voltam coisas boas para nós. Então, fala para as pessoas que isso existe, né? E que estamos aqui. Se quiser tirar dúvida, fazer questionamentos, a gente está à disposição, tá bom? Um grande beijo, obrigada a todos que vieram todos os dias. Foi uma alegria, alegria. Ai, como é? Deixa eu printar aqui. Peraí. Amei. Gente, obrigada, viu? Obrigada de coração. Um beijo a todos, todas. Até mais. Tchau, tchau.